tarde, Campus Party, boa noite. Boa tarde, boa noite, né? Depende de onde você estiver assistindo. Como é que tá, Cris? Tudo bom? Tudo tranquilo, né? Dentro do possível. Que ótimo. Então, pessoal, agora vocês vão assistir uma palestra com a Cris, intitulada Segurança e Privacidade na Era da Internet of Toys. Cristiano, o palco é todo seu. Seja bem-vinda a Campus Party. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, né, na Campus Party, principalmente assim, na Campus Party na edição da Amazônia, né? Tava super empolgada para conhecer a cidade, né? Assim, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, mas infelizmente, né, devido à pandemia, não foi possível ainda, né? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre segurança e privacidade, né, na era da Internet of Toys. Primeiro falar um pouco assim sobre evolução tecnológica, privacidade e o que seria, né, esse conceito aí de Internet of Toys. Eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campus de Luzia, e lá nós temos um trabalho, né, um laboratório de robótica para meninas, né, não só para meninas, mas com foco principal em meninas, né. E lá assim, a gente normalmente costuma estudar bastante sobre a parte de robótica, internet das coisas e uma série de outros conceitos, né. Mas quando a gente fala assim em termos de tecnologia, hoje em dia é bem complicado a gente ver alguma coisa que não tem algum tipo de conectividade com a internet, né? Praticamente tudo que a gente vai comprar assim já tem uma placa integrada assim, para conexão, né, na internet. Então aí acaba que você vê sistemas, né, tidos como inteligentes, sistemas conectados nos lugares assim mais inusitados, né? Você tem conectividade na sua geladeira, você pode controlar o seu fogão, você pode acessar a internet, acessar assim, enquanto você está lavando as mãos, né? Então, assim, você está lá lavando as mãos e consegue ver notícias, né? Bem surreal isso daí, né? Mas a gente, sim, há pouco estava tendo também uma palestra sobre a internet das coisas e o palestrante falou bem assim, sobre a questão assim, de que você está compartilhando, né, com esses dispositivos, né? Quando você compartilha, quando você conecta alguma coisa, algum dispositivo na internet, normalmente esses dispositivos transmitem algum tipo de, ou pedem ou transmitem algum tipo de informação, né? E que tipo de informação? Principalmente informações que são tidas como informações pessoais. O que é uma informação pessoal? É qualquer tipo de informação que te caracterize, né, que indique sua altura, sexo, idade, se você tem algum tipo de doença, que mostre a sua identidade, mostre seu posicionamento geográfico, relacionado aos seus hábitos e qualquer tipo de informação que possa te te identificar dentro da rede, né, a partir daquelas informações. Então, isso são informações pessoais. Muita gente, sim, acaba compartilhando essas informações, tem tanto problema em compartilhar essas informações. A gente tem que levar em consideração que quando a gente está compartilhando informações de crianças, né, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, né, porque a criança ela não tem muita noção do que é qual que é esse impacto, né, de compartilhar esse tipo de informação, né, dentro da internet. E a gente vê que quando a gente fala em termos de internet, a gente vê, às vezes, não, mas esse aplicativo aqui que o pessoal está usando, essa ferramenta aqui é uma ferramenta grátis, tal, dá para usar, não tem nenhum tipo de problema. A gente tem que lembrar que se algo, né, se algum serviço ele é grátis dentro da internet, é porque você está pagando alguma coisa, né? No caso, você está pagando com as suas informações. Mas se você não vê um problema nisso, né, de estar compartilhando essas informações, assim, não tem, assim, quem sou eu para julgar, né? Tanto que tem alguns aplicativos aí que o pessoal antes tinha parado de utilizar e agora voltou a utilizar e está compartilhando informações e, assim, tranquilo, né? Então, cada um é cada um. Né? Mas será que existe algum ambiente seguro, algum ambiente, né, que seja realmente um ambiente agradável assim para a gente conviver, né, dentro da internet?
Quando a gente fala em termos de internet, assim, em termos de segurança, segurança ela é uma sensação, ela é um sentimento, né? Então, da mesma forma que você sente ódio, você sente amor, você sente ranço, segurança você também sente, né? É aquele estado de estar seguro, né? Você não quer dizer que você realmente vai estar seguro, 100% seguro. Isso aí é meio que uma ilusão. Então, o que a gente faz é tentar minimizar os impactos disso, né, na nossa vida, né? Então, o que é a internet das coisas? Você, né, ter uma série de conectividade, né, em torno de pessoas, né, de uma variedade de coisas ou objetos, e esses objetos, eles estão endereçados, né, tem um endereçamento exclusivo, e você vai interagir e coletar informações a partir desses dispositivos. Então, assim, de maneira geral, a internet das coisas seria basicamente isso. Você tem um dispositivo, esse dispositivo ele vai interagir, ele está conectado à rede, ele está coletando informação e você vai processar essa informação de alguma forma. Aí você tem que ter noção de, assim, de qual tipo de informação que esse dispositivo ele está conectando, ele está coletando, né? E o que eles vão fazer com essas informações? Como é que essas informações elas vão ser processadas, né? Você tem uma série de aplicações para a internet das coisas, as mais comuns, as mais conhecidas são para smart home e para wearables, né? Mas tem uma outra vertente, né? Que é a vertente que eu vou falar hoje com vocês, que é brinquedos. Hoje em dia é muito, muito interessante porque você tem uma gama de brinquedos e todos esses brinquedos você consegue interagir a partir de um aplicativo no celular, você consegue acessar essas informações na nuvem, você consegue acessar essas informações através da internet. Isso, assim, é incrível, mas ao mesmo tempo que isso é incrível, isso é muito perigoso, né? Desde que você, assim, se você não tomar, né, certos cuidados. Quando a gente fala assim, mas tá, o pessoal tem algum tipo de preocupação, segundo um estudo aí de 2015, as preocupações dos usuários seriam nesse sentido, quem é que está vendo meus dados, se essas informações que eles estão coletando, se eles vão vender essas informações ou não, para quem vão vender, se tem algum engajamento com privacidade, normalmente aplicativos e ferramentas que falam, pelo menos assim, que demonstram que se preocupam um pouco mais com a privacidade, com a garantia, né, de segurança da sua informação, são dispositivos que são mais bem vistos, eles também são mais utilizados, né? E mesmo que o consumidor ele tenha que passar uma informação, tenha que passar algum tipo de dado para essas empresas, eles querem sempre algo em troca, né? Então, assim, não, beleza, você pode ficar aí com essas minhas informações básicas, mas, né, desde que você me dê algo em troca, assim, me dê, assim, sei lá, um bônus aí na utilização do dispositivo, né? Me dê uma feature interessante, né? Então, vai muito disso também, né? Tem a questão da confiança e influência do consumidor. Se é uma empresa que tem, sei lá, que tem renome, que é uma empresa conhecida, o usuário ele tende a confiar mais nessa empresa. Mesmo que essa empresa, às vezes, ela antes fabricava, sei lá, essa empresa ela antes fabricava fogões, mas aí agora eles estão fabricando fogões conectados à internet. Antes, a preocupação dessa empresa que desenvolve eletrodomésticos não é tecnicamente não é a sua privacidade. Tecnicamente, como ela é uma fabricante de um fogão, o foco dela, o foco principal é o quê? Te oferecer um fogão de qualidade. Agora, se ele vai coletar suas informações, né, e o que ele vai fazer, e tem que ver se eles já começaram também a pensar nesse sentido, né, no sentido, assim, de proteger a sua informação também, não só proteger a sua saúde, né, te dando um fogão de qualidade. Né? E aí vem aquela grande história, né, tudo que está conectado, né, está vulnerável. E aí, às vezes, você acha que vou colocar minha casa toda conectada e você simplesmente vai colocando hardware para tudo, para controlar a luz, para controlar a temperatura, para controlar, assim, você compra cafeteiras que você consegue controlar, compra robôs para ajudar na limpeza, mas aí você só simplesmente coloca dentro da rede e
assim, não se preocupa em saber se você vai fazer uma rede separada, se você vai colocar um firewall, se você vai colocar você vai fazer algum tipo de segregação de tráfego. Você não faz isso, né? Simplesmente conecta lá e coloca a configuração padrão. Às vezes nem preocupa assim em mudar a senha, já deixa tudo padrão, tá funcionando, conectei na internet, tá tudo certo. Né? Então, grande parte das vulnerabilidades, assim, dos ataques que a gente tem para a internet das coisas é justamente por isso. Na palestra do Snowden, ele estava falando assim, sobre privacidade, né? E uma frase assim, que mexeu bastante comigo foi que a culpa não é em si da tecnologia, não é em si da empresa de tecnologia, porque a tecnologia, assim, o grande problema aqui para a gente é quem usa a tecnologia. Então, não é só assim, falar assim, que está vulnerável, mas também assim, as pessoas que estão utilizando a tecnologia também estão, de certa forma, vulneráveis, né? E aí, né, entrando, né, nesse mundo dos brinquedos, existem uma série de brinquedos que você consegue instalar um aplicativo e a partir desse aplicativo você consegue controlar o brinquedo, definir emoções para esse brinquedo, interagir, fazer com que a criança interaja com esse brinquedo. Então, nesses QR Codes que estão por aí, vocês conseguem ver assim, a reportagem se falando da vulnerabilidade. Tá? Então, aqui, sim, bichinhos aparentemente fofos, mas que geraram um grande susto, né, para os usuários. Eles tiveram, em 2015, por exemplo, teve um vazamento de mais de 2 milhões de dados de usuários. Mas aí você pensa, não, mas foi em 2015, o pessoal já superou isso aí, né? O pessoal já resolveu o problema. Mas daí você vê que em 2018 aconteceu a mesma coisa, assim, continuou assim, com o vazamento. Foi a mesma falha, mas sim, houve novamente uma falha de segurança. Então a gente tem sempre que levar em consideração isso, porque às vezes a empresa, ela reporta, assim, o pessoal reporta o problema para a empresa ela corrige aquela vulnerabilidade naquele momento, mas depois essa vulnerabilidade ela pode ser explorada de uma outra forma. Então, no caso desses ursinhos aí, assim, por mais fofos que eles pareçam ser, né, uma das preocupações também que os usuários estavam tendo com eles é que para você ativar a funcionalidade, para você ativar o funcionamento do ursinho, você tinha que fazer um cadastro, fornecer o nome da criança, que seria, sei lá, o pai do ursinho, né? E-mail e uma foto para ativar, uma foto da criança para você ativar aí o brinquedo. E aí, justamente foram essas informações que vazaram nesses 2,2 milhões de dados que foram vazados, né? Então, e como você consegue conversar com a criança com esse brinquedo, né? Você interage, consegue conversar. Esses áudios, eles ficavam também armazenados na nuvem. E a partir do momento que ficava armazenado na nuvem, esses áudios também, sim, ficaram disponíveis aí para atacantes. Sem contar que dava para você fazer um upload de áudios maliciosos nos bichinhos. Então, sim, você às vezes tá lá, grava uma mensagem carinhosa para o seu filho, mas aí um atacante conseguiu acessar a base de dados do brinquedo, né? E coloca uma mensagem totalmente errada, não totalmente errada, mas uma mensagem totalmente diferente da que você realmente queria passar para sua criança. Né? E aí, assim, essa boneca também, né, a Kyla, ela, assim, é uma boneca maravilhosa, né, assim, bonitinha e tal, assim, que foi uma boneca que foi criada para ser a amiga da criança, né, então o nome dela é My Friend Kyla. Ela escutava as perguntas, ela gravava, e a partir dessas gravações, ela usava essas perguntas e respondia para a criança. Então, você pensa, é parecida com o que acontece com algumas assistentes pessoais que a gente tem, assim, celulares e dispositivos de smart home.
Você conversava com a boneca, né, a boneca interagia com a boneca processava o que você estava querendo, assim, processava a partir da sua frase, e conectava a internet para buscar uma resposta. Então, dependendo da pergunta da criança, a resposta que a boneca poderia dar para ela poderia ser também uma resposta assim, não muito agradável, né? Tanto que essa boneca ela foi banida da Alemanha. Ou se ela foi, na época foi assim, foi bastante polêmica justamente por causa dessa invasão de privacidade, o fato dela pegar, armazenar essas informações, processar a voz da criança, levar ela para a internet para buscar uma resposta. Então, isso assim, é considerado uma grande invasão de privacidade, né? E, assim, uma outra coisa que dava para fazer com essa boneca é que ela se conectava via Bluetooth no aplicativo do celular, e se você tivesse numa distância lá de 10 metros, você já conseguia também conectar na boneca e conseguia interagir com a criança falando o que você quisesse, né, com a criança. Então, foi banida, né, na Alemanha. Essa outra boneca da Barbie, eu não sou muito fã da Barbie, principalmente porque de tempos em tempos a gente ouve algumas coisas meio absurdas com relação a Barbies, né? Essa aí, ela também se conecta na internet, e uma coisa bizarra é que se você criar qualquer tipo de rede com o SSID Barbie e abrir o aplicativo ele vai forçar você para se conectar nessa rede. Então, ela não pede nenhum tipo de verificação, assim, você não pede senha, não pede nada. Se você, automaticamente, se tiver um SSID, se tiver um nome da rede, Barbie, já era. A boneca, o aplicativo, ele já conecta nessa rede. Ela também gravava essas informações, ela veio para ser um mecanismo assim, de pergunta e resposta, para tirar dúvidas, para ajudar crianças no desenvolvimento, para que elas deixassem de ser tão tímidas, né, para que tivesse uma interação assim, com a boneca, assim, crianças que se sentissem sozinhas, né. Então, ela reconhecia também reconhecia a voz, a pergunta da criança, transmitia para a internet, e todas essas vozes, essas informações, elas eram armazenadas em um servidor da Mattel, que é a empresa que fabrica a Barbie, né? Aí ela processava, analisava o idioma e mandava a resposta para a criança, né? Então, e aí, um dos grandes problemas também é que ela... O local onde eram armazenadas essas informações era um servidor que tinha uma vulnerabilidade com relação à criptografia, que utilizava um protocolo antigo, né? E então fazia com que a criptografia fosse insegura. Porque grande parte desses fabricantes de brinquedos falam, não, mas quando eu vou armazenar informação, quando eu vou fazer qualquer tipo de coisa assim armazenando essas informações assim das crianças, né? Não, tá tudo criptografado, tá tudo num servidor seguro, né? 100% seguro, só que não. Então, isso aí também são vários brinquedos da VTech Maker, né? Que em 2015 também vazou 5 milhões de usuários, depois em 2018 teve um novo vazamento, né? E aí, nesses vazamentos, você tem senhas, nomes, fotos e até endereço residencial, porque não sei por que você tinha que colocar o seu endereço residencial para utilizar o brinquedo. E aí, na época, ele foi também acusado, né, com relação à violação na lei de proteção à privacidade online das crianças. Então, também é um brinquedo aí que... assim, você tá lá dando um brinquedo legal, assim, um brinquedo interativo para criança e, né, tem um monte de brecha, né? 5 milhões de usuários tiveram informações vazadas, né? E aí também, assim, quem não quer ter o BB-8 em casa, né? Aqui não chega a ser uma vulnerabilidade, assim, algo tão... assim, perigoso, mas no sentido assim, que a gente tem que ficar meio que alerta,
Porque no caso do BB-8, quando você tinha que quando você vai atualizar o firmware, para atualização do firmware você utiliza HTTP, que é um protocolo que não tem nenhum tipo de segurança, né? Mas ele não transmite, ele não coleta nenhum tipo de informação útil, né? Quando você para ele não vai pedir também nenhum tipo de código para fazer emparelhamento, né, no Bluetooth, né? O que pode acontecer é que porque é um brinquedo caro e às vezes se você tiver com ele ligado e tiver dando bobeira, alguém pode conectar no seu BB-8 e levar ele embora, né? Então seria esse o problema maior aqui, ao meu ver, né? E aí esse aqui é um brinquedo que eu tenho, que é o Biwi, que é um carrinho. Ele tem uma câmera, a câmera dele é muito boa. Essas fotos que vocês estão vendo aí, né, a foto em cima lá da conexão Wi-Fi, é a foto do carrinho. Assim, a câmera do carrinho tirou essa foto. Né? E aqui tem uma foto que eu tirei do celular, o que eu vejo ao controlar o carrinho. Uma coisa interessante dele é que ele monta assim, ele tem assim, tem o servidor, vem com o servidor nele, né? E aí você consegue conectar ao carrinho, né? Ele cria um SSID, né? Com o nome do carrinho e a versão do carrinho, né? E aí, a partir desse momento, você consegue conectar no carrinho e controlar ele. E o gritante é que ele usa Wi-Fi, não usa Bluetooth, então o raio, assim, o alcance dele é muito maior. Então você tem 30 metros aí no mínimo para conseguir controlar o carrinho. Aí nesse caso aí também, sim, você controla e consegue ver o que o carrinho tá. Você consegue andar com o carrinho e ver o que ele tá por onde ele está passando, né? Então, o crescimento e a utilização da tecnologia ele é inevitável, né? Mas o sofrimento ele pode ser opcional, né? Então, o que a gente tem que fazer é formar as pessoas para que elas se tornem críticas com relação à utilização desses brinquedos. Né? Então, se o brinquedo ele envia dado para a internet, se você não consegue controlar todas as ações do brinquedo, se ele tem microfone e câmera, se ele pede muitas informações pessoais da criança, se a configuração é muito simples, você desconfia. Se desconfia, né, procura na internet se já não foi reportado algum tipo de vulnerabilidade. Porque nós estamos aí no top 3 aí em termos de ataques com relação à internet das coisas. Né? Nesse link aí tem algumas dicas, né, e ferramentas, tutoriais para que você tenha um pouco mais de segurança com relação à comunicação online. Tá? E é isso, se alguém tiver dúvidas, eu acho que eu tenho, sei lá, menos de 1 minuto para responder, né, mas estou aberta aí para dúvidas. Aí qualquer coisa, meu contato no Twitter tá aí e o Instagram do laboratório tá por aí também, tá? Obrigada. Opa, Cris. Muito boa a palestra. Ainda acho que a gente tem tempinho ainda para 2 perguntas. A gente já acabou seu tempo, mas a gente vai liberar porque a palestra foi muito boa e a galera participou bem. E vamos começar por essa aqui. O Elivonaldo Silva perguntou: alguma ideia de como os fabricantes estão tratando tais questões de segurança? A maioria dos fabricantes, eles falam que o tráfego ele tá sendo criptografado, que você precisa de usuário e senha cadastrado para usar essa ferramenta, e alguns falam também que o armazenamento é só local, você só armazena no próprio celular. Então, as fotos, as informações estão no próprio celular. Mas o que ocorre é que grande parte desses fabricantes que falam que está sendo armazenado só no celular também transmite essas informações para a nuvem, que foi o caso de um desses fabricantes agora que eu não lembro, que aí o pessoal estava achando que todas as informações estavam sendo gravadas no próprio celular, mas estava indo para a nuvem, no armazenamento deles, né, no armazenamento da empresa, que era vulnerável, era um banco de dados aí que para você acessar, você não precisava de muito mistério. No Shodan você conseguia acesso, assim. Tanto que hoje em dia, o Shodan ele meio que proibiu esse tipo de pesquisa com relação a esse fabricante. Outra pergunta, assim, que eu achei também bem interessante, eu acho que a maioria tem dúvida, é essa aqui, da Paola Nunes de Souza.
Qual seria a sua recomendação, Cristiane, em relação a esses brinquedos? Como os pais devem se comportar? Primeiro de tudo, como eu falei, assim, desconfiar, né? Antes de comprar, assim, sair no impulso de comprar, porque assim, eu mesmo tenho um carrinho desse, né, que a princípio não é uma coisa assim 100% confiável, né? Mas se você vai, por exemplo, se você está usando um carrinho, por exemplo, se você está utilizando um drone que você conecta e faz imagem, grava alguma coisa, procura utilizar esse tipo de brinquedo em locais abertos, locais públicos, né? E não compartilhe informações às crianças, porque assim, a criança ela não tem muita noção, ela não entende. Então, quem tem que passar essa consciência para a criança somos nós, porque o brinquedo é legal, o brinquedo é maneiro. Então, assim, quem não quer ter uma boneca que você, assim, que seja sua amiga e você consiga conversar com ela, né? Então, assim, o principal aqui é conscientização. Você tem que conscientizar, né? A criança, o pai, né? O responsável tem que se conscientizar e a partir daí, né? Tentar mostrar para crianças o que é que ela pode ter com problema, né? Se ela ficar compartilhando foto, informações pessoais, né? Não estou te ouvindo. Cris, muito bom. Eu vou dar um tempinho aqui para você dar suas palavrinhas finais. Então, vou deixar aqui na sua tela com suas redes sociais. Certo. Não, então, assim, muito obrigada, né, a todos que me assistiram, né, e é isso, se puder, fique em casa, ajudem Médicos Sem Fronteiras e qualquer dúvida podem entrar em contato aí pelas redes sociais, pelo meu Twitter, tá? Obrigada.